Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 3 de julho. O Supremo faz cerimônia de despedida do ministro aposentado Sepúlveda Pertence, que faleceu nesse domingo aos 85 anos. Ministros e autoridades prestaram as últimas homenagens e destacaram a importância do jurista para o STF e para a consolidação dos direitos sociais da Constituição. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. O ministro Og Fernandes assume a presidência do Superior Tribunal de Justiça até o dia 16 de julho. O Conselho Nacional do Ministério Público lança campanha sobre os direitos de quem sofreu algum crime ou violação. E ainda, Judiciário Mineiro promove maior mutirão do júri em Belo Horizonte, com a meta de julgar pelo menos 200 processos. O corpo do ministro aposentado do STF, Sepúlveda Pertence, foi enterrado no fim da tarde de hoje, em Brasília. O velório foi realizado no Supremo Tribunal Federal, onde ele atuou por 18 anos. Ministros da Corte, autoridades, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens e destacaram o saber jurídico e a personalidade generosa de Sepúlveda Pertence. A reportagem é de Carolina Chaves. O velório ocorreu no Salão Branco, no edifício sede do STF. Os filhos, noras e netos receberam o carinho de amigos e parentes. Toda a família hoje sente gratidão por ter vivido com meu pai. Meu pai foi um homem tão grande que eu nem preciso falar do homem público, porque vocês todos estão falando. Mas a pessoa, a gentileza, o carinho, a solidariedade, o ser humano que meu pai foi. A todo momento chegavam coroas de flores para homenagear o ministro aposentado. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, chegou por volta das 11 da manhã. Também compareceram os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e vários ministros aposentados do STF, que destacaram a coragem e firmeza de Sepúlveda Pertence. E era um sujeito extraordinário. Extraordinário no sentido da coragem, ou seja, não havia hipótese de recuo. E ele era, digamos, serve para ele a seguinte expressão: ele era de uma lealdade absoluta, mas não fazia concessões. Era um homem de ideias firmes, um homem de posições, mas ele era sobretudo um homem do direito e alguém que procurava fazer justiça. Convivi com ele no ofício judicante de 1990 a 2007 e percebi o juiz independente, sensível e douto. Além de tudo, um democrata convicto, um democrata de raiz, de caule, de fronde. O Brasil deve muito a ele. Um dos maiores teóricos do habeas corpus, do Instituto do habeas corpus, sempre interpretado por ele corretamente de modo ampliativo. Essa garantia fundamental de nome habeas corpus, que é ter a posse do corpo para usar da liberdade de locomoção. Trabalhei com ele quase 10 anos, só fiz aprender com ele. E por isso que estou aqui para reverenciá-lo, para homenageá-lo, embora todos nós homenageados e lamentando a partida desse homem notável, notabilíssimo. Muito emocionado, o ministro Dias Toffoli, que assumiu a cadeira que foi de Sepúlveda Pertence no Supremo, falou da genialidade e conhecimento jurídico do amigo. Ele fazia os votos de uma maneira tão inteligente, de improviso, sem leitura, que ele ia votando de uma maneira tão dialética que você não sabia o resultado poderia ser. Era tão inteligente o voto dele que o resultado poderia ser para um lado ou para o outro lado, porque ele mostrava, né, o que é o direito, o que é a interpretação jurídica, o que é a defesa da Constituição, ou seja, que os vários olhares, eles são válidos, né, e você tem que chegar a uma solução. Dentre múltiplas virtudes, além de ser um dos maiores talentos, eu diria, do direito brasileiro, era um sujeito caracterizado pela humildade com que ele se comportava diante da vida e pelo bom humor, que sempre que é possível também considero que é um atributo importante na vida. Autoridades de outros poderes, amigos e funcionários do Supremo também prestaram as últimas homenagens. Todos destacaram o empenho de Sepúlveda Pertence em defesa da democracia. Independente de qualquer conotação partidária, mas eu sei que ele defendia principalmente a Constituição e os princípios da democracia. E ele foi uma voz decisiva na consolidação de direitos sociais,
na eficácia desses direitos, então, inovadores introduzidos pela Constituição. Então, Pertence é uma figura fundamental porque marcou a história do Supremo na transição da ditadura para a democracia. No fim da tarde, o corpo foi levado ao cemitério Campo da Esperança, onde foi sepultado. Autoridades dos 3 poderes lamentaram a morte de Sepúlveda Pertence. Ministra Rosa Weber, presidente do STF, teve presença marcante e altamente simbólica no dia a dia da corte ao longo dos anos. Grande defensor da democracia. Gilmar Mendes, ministro do STF. Pertence atuou na resistência à ditadura, na reconstrução democrática, na defesa da Constituição de 1988, desde sua promulgação. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, um dos maiores que já passaram pelo STF, brilhante, íntegro e adorável. Alexandre de Moraes, ministro do STF, notável advogado, jurista e ministro do Supremo Tribunal Federal. Deixará um eterno legado de amizade, seriedade e justiça. Dias Toffoli, ministro do STF. Quando Pertence votava, todos se calavam, ouviam e admiravam sua infinita capacidade, inteligência e humor que nunca o deixou. Carmen Lúcia, ministra do STF. O Brasil perde um brasileiro enorme, um cidadão necessário. Pessoalmente, perco meu principal conselheiro, amigo. Edson Fachin, ministro do STF. Pertence foi capaz de ler o Supremo da Constituição de 1988, traduzindo-nos razão e paixão pela democracia. Nunes Marques, ministro do STF. Ele deixa para o direito e para a sociedade brasileira um legado de respeito e defesa à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. André Mendonça, ministro do STF. O ministro Sepúlveda Pertence deixa um legado de integridade e compromisso com a justiça. Cristiano Zanin, ministro indicado ao STF. Pertence merece destaque na história da luta pelos direitos e garantias individuais, notadamente na seara criminal. Rodrigo Pacheco. O Brasil perdeu uma das mentes mais brilhantes que passaram pelo judiciário. Arthur Lira, sua atuação foi impecável na defesa dos direitos do cidadão. Luiz Inácio Lula da Silva, tive o privilégio de ter em Sepúlveda um amigo e também um grande advogado. Do movimento estudantil à presidência do Supremo. Vamos conhecer a trajetória de Sepúlveda Pertence na reportagem de Renato Rosa. Mineiro de Sabará, Sepúlveda Pertence foi por 18 anos ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele entrou em 1989, indicado pelo então presidente da República, José Sarney. Mas até chegar à mais alta corte do país, o jurista teve uma longa trajetória dedicada ao direito. Militante estudantil, atuante, Sepúlveda Pertence foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Formou-se pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1960. Em 1961, foi para a recém-inaugurada capital do Brasil, onde começou a trabalhar na Universidade de Brasília. 2 anos depois, virou promotor do Ministério Público do Distrito Federal. Entre 1965 e 1969, foi assessor do ministro do STF, Evandro Lins e Silva. Em 1969, Sepúlveda Pertence foi cassado pela junta militar, com base no AI-5. Os anos seguintes foram dedicados à advocacia. Fundou escritório em Brasília com o ministro aposentado do STF, Vitor Nunes Leal, e outros colegas de profissão. Também acumulou cargos na Ordem dos Advogados do Brasil, onde chegou a ser vice-presidente do Conselho Federal. Em 1979, foi anistiado. 6 anos depois, assumiu a Procuradoria-Geral da República, época em que também passou a fazer parte da Comissão Afonso Arinos, que discutia propostas para a Constituição Federal de 88. O jurista foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral por 2 vezes. Em 1994,
foi vice-presidente do STF e, no ano seguinte, presidente da mais alta corte do país. Em 18 anos no Supremo, Sepúlveda Pertence foi referência na defesa dos valores democráticos e teve grande influência em julgamentos importantes que marcaram o judiciário brasileiro. Viviane Novaes. O ministro Sepúlveda Pertence chegou ao Supremo em 1989, indicado pelo então presidente José Sarney, e assumiu a vaga deixada pelo ministro Oscar Correia. Nos 18 anos em que ficou na mais alta corte do país, Sepúlveda construiu a reputação de incansável defensor dos valores democráticos. O ministro participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988. Quando a Carta Magna completou 16 anos, exaltou a importância. A Constituição de 88 foi um momento culminante da retomada do processo democrático, que se iniciara com a eleição de Tancredo Neves. Procurador-geral e membro da Comissão Fonsarinos, participei intensamente dos debates pré-constituintes e creio que nesses 16 anos o balanço que se pode fazer é altamente positivo no que diz respeito ao plano institucional da Constituição. O ministro sempre foi visto como um magistrado com capacidade de articulação nos bastidores e teve grande influência em julgamentos importantes. Ele foi o relator da questão de ordem no recurso em que o STF estabeleceu os requisitos para o uso da repercussão geral, um instrumento processual em que uma decisão do Supremo vale para todos os processos sobre o mesmo assunto em tramitação na Justiça. O ministro Sepúlveda Pertence foi responsável por mudanças importantes na jurisprudência do Supremo, como a que concedeu legitimidade às centrais sindicais para questionar a constitucionalidade de leis no STF. Também foi dele o reconhecimento da Justiça do Trabalho para julgar ações por danos morais decorrentes de acidente de trabalho. Antes, a competência era da Justiça Comum. O ministro também foi o relator da ação que suspendeu todos os processos na justiça do país que envolvessem a discussão sobre a lei que estabeleceu a Unidade Real de Valor, a chamada URV, no Plano Real. Sepúlveda Pertence permaneceu na Suprema Corte até agosto de 2007, quando pediu a aposentadoria e voltou a exercer a advocacia. A despedida do STF foi de homenagens e muita emoção. É preciso reconhecer os relevantes serviços que, nessa condição, Sua Excelência prestou, os serviços que prestou ao povo do Brasil e às instituições democráticas. Reconheço que este momento, mais do que uma despedida, possui o sentido e tem o alto valor simbólico de fazer preservar, no espírito desta instituição, a recordação da presença significativa e a participação decisiva do eminente ministro Sepúlveda Pertence na vida do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência deixa a marca de uma jurisprudência rica, de uma jurisprudência indelével, que é o legado principal que Vossa Excelência deixa a nós outros, seus colegas. Sofro antecipadamente esta saudade de quantos conviveram comigo nesta sala e nesta casa, que hoje abandono, mas tenho como o maior galardão que a vida me poderia ter propiciado. Ele também foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Sepúlveda Pertence foi um incansável defensor da democracia e da participação dos mais jovens no processo eleitoral brasileiro. E Norbel Viegas. Sepúlveda Pertence era só um jovem advogado quando decidiu aventurar-se na nova capital do Brasil. Chegou por aqui quando Brasília ainda não havia saído da prancheta do arquiteto. Enquanto uma parte da cidade era desenho e outra tomava forma em concreto, ele já defendia ideias de liberdade. Trouxe de sua Sabará, Minas Gerais, a paixão pela advocacia e a determinação por construir um país melhor.
o tempo mostrou que havia sentido nesse desejo. A firmeza de princípios e a defesa da legalidade o transformaram em um dos mais respeitados juristas brasileiros. No Supremo Tribunal Federal, implementou ideias inovadoras, à frente do Tribunal Superior Eleitoral, onde foi presidente por 2 períodos, criou condições para a efetiva participação da juventude no processo eleitoral brasileiro e lançou as bases necessárias para que o país tivesse hoje um dos mais modernos sistemas de votação eletrônica do mundo. O Brasil se despede agora de um cidadão que deixou marcas relevantes ao ajudar a escrever a história jurídica do país. Alguém essencial para a justiça e fundamental para a democracia. A seguir, Ministério Público lança campanha sobre os direitos de quem sofreu crime ou violação. Voltamos já. Foi lançada hoje no Conselho Nacional do Ministério Público a campanha Direito das Vítimas. Érica Picelli. A campanha é resultado de uma parceria entre o Ministério Público Federal, Conselho Nacional e Escola Superior do Ministério Público e integra o Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. O objetivo é fomentar a empatia e fazer com que pessoas que passaram por situações de violação possam se identificar como vítimas e buscar os seus direitos. Lançamos uma campanha que busca fortalecer e libertar a vítima, promover escuta ativa e empática de todos, além de garantir direitos, justiça e reparação. Essa campanha fortalece a atuação do Ministério Público em todo o país. O movimento foi lançado no ano passado e mobilizou integrantes dos ministérios públicos de todo o país que participaram de cursos e capacitações e trouxe grandes resultados. Em 2022, apenas 2 unidades da instituição possuíam núcleos especializados em apoio à vítima. Agora, 19 já oferecem um serviço que está sendo implantado em outras 8 unidades. Nessa segunda etapa, o movimento fala diretamente com a vítima, por meio de vídeos e de outras ações nas redes, para principalmente informar que ela sempre pode contar com o MPF na busca por direitos e reparação. É importante agora sensibilizar o público externo, mostrar para eles que eles também podem trabalhar conosco, trabalhar nessa grande rede de proteção e apoio às vítimas. Para nós é fundamental essa sensibilidade e o que nós já temos visto de exemplos, de situações que nos aparecem, além do entusiasmo muito grande por parte dos colegas, é o entusiasmo também desse público externo, que quando toma conhecimento, seja iniciativa privada, seja órgãos públicos, também querem participar e criar uma rede que possa minimizar, aconselhar, acolher essa vítima. O ministro Og Fernandes assume a presidência do Superior Tribunal de Justiça até o dia 16 de julho. Kátia Gomes. Og Fernandes vai despachar presencialmente no tribunal, analisando os processos com pedidos de medidas urgentes e as matérias de competência da presidência. Nesse período, o STJ funciona em regime extraordinário por causa das férias coletivas dos ministros. A presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, assumirá o plantão judiciário a partir do dia 17 de julho e seguirá na análise dos casos urgentes até o fim do mês. Após as férias forenses, o ano judiciário será retomado no dia 1º de agosto, com sessão da Corte Especial. E o STJ está abrindo inscrições para vagas reservadas a magistrados no CNJ e no Conselho Nacional do Ministério Público. Rafael Porfírio. Os editais de abertura de inscrição foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico. São 2 vagas no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reservadas a juiz federal e a juiz de Tribunal Regional Federal. E 1 vaga destinada a juiz no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Os candidatos devem se inscrever enviando o formulário preenchido com um currículo em formato padronizado até o próximo dia 31 de julho no e-mail correspondente à vaga desejada. A competência da Corte para a indicação de integrantes do CNJ e do CNMP está prevista na Constituição Federal.
O Judiciário Mineiro promove o maior mutirão do júri em Belo Horizonte. Assunto para o próximo bloco. Até já! A Justiça em Minas Gerais está promovendo o maior mutirão do júri na capital, Belo Horizonte. A meta é julgar 200 processos, como explica o repórter Marco Aurélio Franco. O mutirão é uma parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos aqui envolvidos 44 promotores de justiça, né? Todos eles farão, em média, cada um 5, 6 julgamentos. A Defensoria vai atuar nesse mutirão com 24 defensores e defensoras públicas. Vão estar escalados aí para acompanhar esse mês, né, de julgamentos aqui vão se realizar na FUMEC, na proporção de 7 defensoras ou defensores por dia de julgamento. O mutirão conta com a participação de 250 jurados em 200 sessões de julgamentos. São 10 plenários com 3 salas cada, para julgamento, testemunhas de defesa e de acusação. Esse é o maior mutirão já realizado no estado, com sessões simultâneas na mesma comarca. Nós temos 3 tribunais do júri em Belo Horizonte e o segundo tribunal, por diversos fatores, é o que apresenta uma pauta mais alongada. Então, o objetivo desse mutirão foi realmente concentrar esforços na pauta do segundo tribunal do júri para que a gente tenha aí um julgamento a tempo e modo. E são processos que envolvem réus soltos, né? Os réus respondem em liberdade nesses processos e são processos mais antigos. O mutirão tem a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, aqueles praticados intencionalmente, como homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ao suicídio e a automutilação. Os crimes dolosos contra a vida são crimes que causam muita repercussão na sociedade. É importante que o Poder Judiciário dê uma resposta rápida a esses crimes para dar essa satisfação a toda a população. Ano passado foram realizadas 364 sessões de mutirão de julgamentos de tribunais do júri em 163 comarcas de Minas. Nós temos aqui benefícios diversos, né? Para a sociedade em si, a vítima, né? Se ela sobreviveu ao crime ou a família da vítima, né? Ou seja, o Estado entrega aquela prestação jurisdicional que lhe é demandada e inclusive para o próprio acusado, né, que aguarda aí a finalização do seu processo. É uma inovação, é uma maneira de prestar a jurisdição de maneira mais efetiva. É o tribunal, mais uma vez, sendo criativo, repito, e realizando funções que geram uma maior celeridade na prestação jurisdicional, especialmente no caso de júris, onde é fundamental uma resposta da sociedade, tanto ao réu que está sendo questionado, quanto a vítima que está aguardando, a família da vítima aguardando julgamento. Então, é uma união de esforços e uma cooperação importante com a iniciativa privada. É como se fosse quase uma parceria público-privada que nós estamos realizando. É uma inovação do tribunal. A Galeria do Espaço Cultural do STJ recebe a exposição coletiva Momentos em Movimento. Kátia Gomes. Os copos sujos de tintas que formam uma torre representam um trabalho desenvolvido por artistas plásticos. A instalação, que ganhou o nome 1550 Momentos Felizes, reúne todos os potes que a Liz Helena Dalla Corte utilizou com os alunos. Depois de uma longa trajetória individual, Liz Helena abriu o próprio ateliê para ensinar a arte da pintura, gravura, colagem, estamparia e serigrafia. Quando eu decidi, não, vou começar a ensinar, foi assim, abriu-se o mundo, eu senti um amadurecimento muito grande do meu trabalho e a gente divide experiências, a gente troca muita coisa, então só veio agregar o meu trabalho como artista e como pessoa. Dos encontros surgiram obras de arte que agora estão em cartaz no Espaço Cultural do STJ. A exposição coletiva Momentos em Movimento é formada pelo trabalho de 13 artistas de diferentes gerações. Esses 5 quadros com desenhos abstratos foram feitos por uma criança de 4 anos. Ao lado, as telas ganharam cor pelas mãos da mãe da menina, a servidora do STJ, Bibiana Agendes. Justamente na pandemia ela era bem pequena e a gente queria extravasar, né, esse lado que estava recolhido sem poder frequentar uma escola e tudo. Então a gente começou a estimular, larguei aquarelas para ela fazer
E um dia eu pedi para a Alice abrir o ateliê para a gente tentar fazer uma experiência para ver como que ia ser. E foi sensacional, foi uma pintura dos pés à cabeça, literalmente. Então, assim, eu acho que na medida em que isso é prazeroso para ela sempre vai ser estimulada para isso, né? Então, eu só tenho a agradecer a essa chance. Do abstrato passando por paisagens, animais e frutas. Cada artista colocou a própria personalidade e os gostos nas obras. A Juliana Rangel conta que tem uma paixão especial pelo quadro de caju que pintou. E está feliz por ter sido aluna da Liz Helena. Para mim foi uma especialização, assim, é uma capacitação em estamparia. A minha profissão, eu sou engenheira têxtil, então eu busquei uma capacitação da estamparia, né, que é uma parte da minha profissão. Enfim, cada módulo foi muito especial e eu me vi no ateliê da minha avó. Eu rememorei a minha infância, que minha avó era artista plástica, então eu sentia o cheiro, eu revivi muitas coisas afetivas, além da minha capacitação profissional. Então foi muito especial. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 horas da noite, até o dia 21 de julho. Venha conferir. Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.